Olá! Nessa aula falaremos sobre o BSC, o Balanced Scorecard, e sobre os ERPs. Então, pessoal, como a gente já havia visto no início da nossa disciplina, nós entendemos que existiam alguns sistemas para cada nível hierárquico. Então você tinha o SAD, o SIG, tinha o SPT, tinha o SAI e tinha outros tipos de sistema, todos envolvidos em cada nível de hierarquia da empresa. Então, surgiu a ideia do ERP, que é o Enterprise Resource Planning, ou Planejamento de Recursos da Empresa. Então, o ERP nada mais é do que um sistema que engloba tudo. Então, é um sistema de gestão empresarial, ou seja, é um sistema de gestão integrada responsável por cuidar de todas as atividades diárias de uma empresa, do administrativo ao operacional. Então, pense no ERP como sendo um sistema que vai abraçar toda a sua empresa, desde o chão de fábrica, ou desde o nível mais operacional, até o nível estratégico. É como se ele pegasse todos aqueles sistemas que a gente estudou e integrasse um pouquinho deles em tudo. Então ele junta e vai interligar tudo num banco de dados só. Então o ERP hoje ele é de grande valia para as organizações, porque você não tem que ter vários subsistemas ali tentando se interligar. Então imagine que uma organização ela poderia hoje ter uma frente de caixa de um sistema e ter, por exemplo, o RH com outro. Isso aí gera um problema tremendo, porque você não consegue interligar e ter informação dos dois ao mesmo tempo. Ou se você interliga, você vai ter muito trabalho. Então, pense no ERP como sendo uma solução para isso. Então, o ERP ele nasce com essa ideia principalmente de melhorar a cadeia de suprimento das organizações, ou principalmente de conseguir dar um dinamismo para a empresa. Então, quando o ERP se tornou uma ideia, né? Quando o ERP ele surgiu depois do MRP1 e MRP2, justamente pela cadeia de suprimentos, ele se tornou uma vantagem competitiva, porque você criava para a tua empresa uma série de questões padronizadas, né? Uma série de processos padronizados por meio de software que te garantia algumas informações. Então pense no ERP como sendo um sistema que vai te dar as informações de uma maneira que eu consiga interligar todos os meus setores. Então, se eu quero uma informação do financeiro, eu tenho. Se eu quero uma informação do RH, eu tenho. Porque está tudo na mesma base. Então, o ERP ele é muito bom para aquele gestor que ainda não tem os seus processos definidos, aquele gestor que ainda não conseguiu criar uma definição de processo para a sua empresa. Então, o ERP hoje ele vai fazer com que esse gestor ele tenha alguns processos estruturados. Então, é um sistema bem interessante para esse tipo de situação. Porém, existem também, nem tudo são flores, existem algumas situações em que o ERP não vai suprir a necessidade 100%, quando você tem uma empresa que tem algum processo muito específico. E aí os ERPs eles nascem para ser genéricos, né, ou para atender várias empresas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, vai ser bem interessante que essa empresa contrate um profissional de sistema de informação e que desenvolva um software ou que trabalhe em cima disso daí, ou desenvolva aquela solução integrada com o ERP que ela tiver. Então, pense hoje como o ERP como sendo um sistema que vai abraçar todos os níveis hierárquicos da empresa e que vai otimizar todos os processos de forma a garantir a informação para o teu gestor. Então, esse é o ERP. Então, os ERPs eles servem para simplificar os processos operacionais da empresa, agregar inteligência, segurança e qualidade para as informações, integração dos departamentos, né, informações completas e consistentes, automatização das atividades, controle de estoque, custo, prazo, pessoal, gestão integrada especializada, eficiência e produtividade, entre outras ideias. Tá? Então isso tudo está relacionado ao nosso ERP. Um outro assunto que não se pode esquecer de falar é o famoso BSC, ou Balanced Scorecard. Por que é interessante você entender sobre o BSC? O BSC ele não é um sistema, mas é uma abordagem administrativa, uma abordagem estratégica. Então, ele provê uma prescrição clara sobre o que a empresa deveria medir para equilibrar a perspectiva financeira. Então, imagine o BSC como sendo uma balança. Então, o BSC, toda empresa ela procura estar equilibrada para conseguir ter uma perspectiva financeira interessante ou para conseguir atingir o seu lucro. Então, os sistemas de informação eles vão entrar para poder ajudar nessa medição. Então, o BSC ele é um sistema de gestão, não apenas um sistema de medidas, que habilita as organizações a clarear uma visão e estratégias e traduzi-las em ações. O BSC é uma sigla que pode ser traduzida como indicadores balanceados de desempenho ou cenário balanceado. Então, toda empresa busca esse cenário balanceado. Então, esse termo de indicadores balanceados se dá ao fato dos indicadores não se restringir unicamente ao foco econômico-financeiro.
As organizações também utilizam de bens tangíveis e intangíveis, né? Indicadores focados também nos ativos intangíveis. Então pense hoje que não somente o financeiro está envolvido no BSC, mas a empresa como um todo. Então o BSC nada mais é de que eu criar indicadores hoje chave para conseguir equilibrar a minha empresa, seja ela economicamente, seja ela por pessoas ou em outras perspectivas. Então hoje, de uma maneira genérica, o BSC ele passa por algumas perspectivas básicas. A primeira, a perspectiva financeira. A segunda, a perspectiva por meio dos clientes. A perspectiva dos processos internos e a perspectiva de aprendizado e crescimento. Então hoje, se você fosse montar um BSC ou se você fosse analisar um BSC de uma maneira mais genérica, ele teria essas 4 perspectivas. Tá? Então hoje você tem a visão estratégica, centralizando esse BSC, o financeiro, né? O que a gente precisa ser para sermos bem-sucedidos financeiramente, como deveríamos ser vistos pelos nossos acionistas. Então uma pergunta para a perspectiva financeira, uma pergunta para a parte de clientes. Então, para alcançar nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes? Para os processos internos. Imagine para satisfazer nossos clientes, em que processo de negócio deveríamos alcançar a excelência? E para aprendizado e conhecimento, poderíamos colocar uma pergunta aqui, para alcançar nossa visão, como sustentar nossa capacidade de mudar e melhorar? Então imagine que o BSC seriam indicadores-chave para poder equilibrar toda a minha organização. Então imagine que para poder se criar um BSC bem elaborado, eu preciso de indicadores e normalmente esses indicadores podem vir de sistemas de informação para poder me garantir essa informação e conseguir criar esse balanceamento. Então nessa aula nós falamos um pouquinho sobre o ERP e falamos sobre o BSC. Obrigado.